Amém? Nós servimos a um Deus vivo. Diga Deus vivo. O nosso Deus, Ele está vivo. E Ele é um Deus geracional. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que para cada geração Ele tem um propósito. Quando nós vemos Abraão, Deus tinha um propósito específico com Abraão. Com Moisés, um propósito específico. E assim por diante. Quando começamos a ler a história dos patriarcas, você vai ver que Deus se revelava para eles. Mas agora vemos para os nossos dias, e Deus, Ele continua sendo um Deus geracional. Deus continua sendo um Deus vivo. Deus continua sendo um Deus que se revela. E Deus, Ele está se revelando a você. Se Ele ainda não se revelou numa dimensão que Ele espera e Ele aguarda, se você permanecer firme no caminho, no propósito, chegará o dia que Deus se revelará a você de uma maneira diferente. A Bíblia diz que Jó conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas depois de uma experiência com Deus, de um momento onde ele enfrentou e passou, a Bíblia relata as palavras do próprio Jó, dizendo: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus, Ele vai se revelar a cada um de nós, e quando Deus se revela, Ele começa a revelar o destino profético que nós temos. Diga comigo, destino profético. Para cada um de nós, Deus tem um desenho. Você foi criado com um desenho. Você foi criado com um propósito. Há um desenho nos céus a respeito da tua vida, da minha vida, e de cada patriarca, cada homem, cada mulher que passou por essa terra e ainda vai passar. A Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E eu creio que você está no time dos escolhidos. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: você está no time dos escolhidos. Quantos milhões e milhões e milhões de habitantes existem no mundo, e você está aqui na presença de Deus. Ele já se revelou a você. Você está andando de fé em fé, de glória em glória. E quando Deus, Ele começa a revelar o nosso propósito, o nosso destino profético, algumas coisas começam a acontecer. E uma delas, nós começamos a enfrentar oposição. Diga oposição. E esse é o tema da mensagem: espíritos opositores. Quando Deus se manifesta a você e revela o propósito que Ele tem contigo na terra, você enfrentará oposição. E Deus, Ele se revela de muitas maneiras, e para cada um de nós, Deus escolhe uma. Como que Deus te chamou? Como que Ele chamou a tua atenção? Como que Ele começou a comunicar para você as boas novas do Evangelho? Você lembra? Em que dia foi? Qual a maneira? Como Ele usou para chamar a tua atenção? Comigo foi no ano de 2005. Estava saindo do exército, depois de 7 anos, servindo ali a pátria em Santa Maria. E dentro da minha sessão haviam 6 pessoas que trabalhavam, e 2 delas aceitaram a Cristo, nasceram de novo, tiveram um encontro genuíno com o Senhor, e tiveram as suas vidas mudadas. E toda pessoa que ela tem um encontro com Deus, que ela nasce de novo, há uma consequência, há consequências maravilhosas que começam a acontecer na vida dela. Aqueles homens irradiavam luz. Diga luz. Irradiavam a glória de Deus, irradiavam a presença do Altíssimo. Você já viu pessoas assim? Que há um brilho no olhar, há um brilho no rosto, o semblante delas muda. Moisés, quando subia um monte e começava a ter intimidade com Deus, permanecer na presença de Deus, o que acontecia com Moisés quando ele descia? A Bíblia diz
que o rosto de Moisés brilhava. O Espírito de Deus, a glória de Deus faz isso conosco. Somos mudados, nascemos de novo, palavras mudam, comportamento muda, caráter vai mudando, nós somos lapidados, Deus vai nos lapidando, nós somos um barro nas mãos do oleiro, e Deus vai nos fazendo um barro, um vaso para ser usado dentro do seu reino. Olha para alguém perto de você e diga: deixa Deus te lapidar. Coloca a mão no ombrinho dele, dá uma apertadinha de leve, isso. O oleiro ele vai apertar mais forte, viu? Nós estamos aqui carinhosamente, é um símbolo profético. Nós estamos aqui apertando devagarinho, mas o oleiro vai apertar mais forte o barro, para que ele saia apenas de um barro e se transforme num vaso, e um vaso de honra nas mãos de Deus. E você vê Deus se revelando a José. Diga José, diga José. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Jacó ele tinha muitos filhos, e a Bíblia diz que um dos filhos, o filho mais novo, o filho mais moço, o caçula, o bebezão da casa, se chamava José, filho de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó amava mais José. Não que ele não amasse os outros, mas toda família que tem muitos filhos, você vai ver os pais dando uma atenção maior para quem? Para o caçula. Quem é a caçula aí? Levanta a mão. Aqueles que são filhos únicos, né? Vão receber toda a atenção. Olha lá o caçula, ó. Está lá no fundo, levanta de novo aí. Giovanni é o caçulão da família, aleluia. Está sempre na volta dos pais, e os pais na volta dele. Consegue compreender? Então eles recebem uma atenção maior, e José receberam uma atenção maior. E a atenção maior saiu apenas do coração e foi vista fisicamente. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele confecciona uma túnica, que era uma das vestes que eles usavam, porém uma túnica diferente da dos irmãos, uma túnica de várias cores, colorida. E quando os irmãos eles viram José vestido com esta túnica, eles ficaram com ciúmes. Olha aí, ó, eu desconfiava, eu tinha desconfiança que o nosso pai amava mais esse menino, e se enciumaram. Mas não parou por aí, porque agora Deus se revela a José, e começa a mostrar para ele o destino profético, o desenho profético que os céus têm com ele. E Deus não visita ele por meio de um profeta, por mais que Deus possa revelar o destino a nós, a cada um de nós, por meio de um profeta. Ele pode e ele faz. Ele é Deus e ele escolhe a forma que ele quer. Mas a Bíblia diz que Deus espera José dormir. Diga dormir. Agora diga, não é hora de dormir. É que eu vou aproveitar o gancho, entendeu? Aleluia. Diga aleluia. Então Deus espera José dormir, o sono, o descanso. Mas o espírito do homem não dorme. O que dorme é a carne, o que dorme é a alma, o espírito está acordado. E agora Deus ele comunica a José um sonho. Deus dá para José um sonho, revelando o desenho, revelando o propósito, revelando aonde Deus queria levá-lo. E agora nós vamos ler o sonho. Gênesis 37, do 5 ao 7, que diz: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Diga, odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Ponto. Olha o sonho que Deus dá para ele.
Olha a maneira que Deus se revela no sonho. E Deus mostra para José: José, você e os seus irmãos, você e a sua família estão colhendo feixes de capim, de planta no campo. Naquela época não havia colheitadeira. Como era colhida a plantação de trigo, de arroz, de cevada? Como era colhida? Com uma pequena foice, um instrumento de corte. E ali então eles faziam molhos e deixavam e depois recolhiam. Então Deus, ele utiliza uma figura de linguagem que eles conheciam. Imagina se Deus desse para José, dimensionasse, ampliasse para os dias de hoje e mostrasse para ele a colheitadeira, sendo guiada pelo GPS, aonde o motorista já não faz mais nada. Ele aperta um botão e a máquina anda via satélite, colhendo a plantação e colhendo rápido. O que José ia pensar? Eu acho que eu estou fora da casinha. Isso deve ser um monstro, um bicho, algo. Então Deus, ele utiliza coisas do teu cotidiano, da tua geração, para falar com você. Porque senão você poderá não compreender, e se você não compreender a voz de Deus, não adianta. Você precisa compreender o que Deus está falando. Olha para alguém perto de você e diga assim: você precisa compreender o que Deus está falando. E José então ele vê que o seu feixe, ele fica de pé e os outros se inclinam. E ele começou a compreender que Deus o levantaria, que Deus o colocaria numa posição de governo, de autoridade, onde a própria família, mesmo ele sendo caçula, reverenciaria ele. Mas como fica o coração dos irmãos, que já não gostavam, irados? Quem você pensa que é, menino? Quem você pensa que é a caçula? Você nem saiu das fraldas ainda, e acha que vai governar? Acha que vai estar acima de nós? Mas o que eles não sabiam era que aquele era o desenho de Deus para José. E Deus não dá apenas um sonho, Deus visita ele e dá outro sonho semelhante. A informação era a mesma. E agora então José entra no primeiro nível de oposição. Diga oposição. Quando Deus começa a revelar o teu propósito, quando Deus começa a te inserir dentro da realidade do reino, você enfrentará oposição. Diga oposição. O primeiro nível de oposição que José enfrenta é da própria família. E esse é um nível difícil, e é um dos primeiros níveis que nós enfrentaremos quando nós começamos a conhecer a Deus e começamos a entrar no destino que Deus tem para nós. Quantos de vocês aqui já passaram por esse processo de oposição da família? Levanta a mão para o céu. Por aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, por começar a congregar em uma igreja, por começar a dizer não para alguns convites que você outrora fazia parte, mas agora você está mudando de vida, agora você está entrando num projeto de Deus, num sonho de Deus, que é muito melhor do que os teus, porque a Bíblia diz que os sonhos de Deus para nós são bons, perfeitos e agradáveis, e não acrescentam dores. Aplauda bem forte o nome de Jesus. José está entrando no sonho profético, no destino profético, e a oposição se levanta. Quando eu e você começamos a entrar no propósito de Deus para a nossa vida, aqui está o primeiro nível de oposição: família. Eu enfrentei oposição de família, de mãe, de esposa na época, de irmãos. Muitos da família se levantaram, e é algo complicado, porque você ama a sua família, você ama a tua esposa, você ama os teus irmãos, você ama os teus pais, por mais do que muitas vezes eles não sejam tudo aquilo que você espera,
mas pai, mãe, irmãos, por mais defeitos que eles tenham, sempre serão a nossa família. Não é verdade? Sempre será. Por mais que eles não sejam aquela, como você é fofo, ai, como eu quero estar todos os dias contigo, é assim? Não é, porque família é complicada, não é verdade? Família a gente tem que amar, tem que honrar, tem que respeitar, tem que estar perto, mas às vezes, irmãos, tem problema, e aqui José enfrenta a oposição, mas ele permaneceu firme. E quantos aqui na primeira oposição, quando você começa a entrar no destino que Deus tem para você, por causa da oposição da família, muitos abandonam o Senhor. Se tu foi para a igreja, eu desmancho o casamento. Se tu seguir buscando Jesus, eu não quero mais saber de você. O que é mais importante na nossa vida? O que é mais importante? O que é mais importante? Sempre será o Senhor. Sempre será Ele. Se você tem que abrir mão de alguma coisa, abra, mas nunca abra mão da presença de Deus na tua vida. Nunca abra. Então nós enfrentamos, e o primeiro nível é difícil, porque são pessoas que amamos e se relacionam conosco, mas se você enfrentar esta oposição com Deus, com sabedoria, ela vai passar. Diga, ela vai passar. Hoje eu já não enfrento mais o nível de oposição que eu enfrentava com a família inicialmente. De vez em quando tem, mas tão pequena, mas esse nível já venci. Aleluia! E aqueles que estão em Cristo também vencerão tudo aquilo que está acontecendo no mundo, porque Ele venceu, e se nós estamos com Ele, eu e você também venceremos. Aplauda Ele. Agora vamos entrar para a segunda classe, ou o segundo nível de oposição que vamos enfrentar. Não mais da família, mas agora de pessoas que cruzarão a nossa vida. Pessoas do mundo, do trabalho, da escola, do nosso convívio. Pessoas que não conhecemos ou que vamos conhecer. Elas também serão influenciadas e serão usadas como uma oposição para roubar você do propósito que Deus tem. Elas se levantarão contra você. Você vai ver José sendo vendido para os irmãos, e ele chega no Egito. E quando José chega no Egito, ele é vendido. Diga, vendido. Um hebreu vendido. E agora ele vai trabalhar na casa de um senhor importante, chamado Potifar. Alguém jovem, com sonhos, com uma família, alguém livre, mas que agora é um escravo. Por mais que ele não está acorrentado, ele é um escravo. Ele precisa prestar serviços ao seu senhor. E a Bíblia vai dizer que Potifar, ele começa a analisar o garoto. E tudo o que ele fazia, Potifar estava vendo que Deus era com ele. E aqui há algo muito importante. Quando nós entramos no destino profético que Deus tem para nós, nós enfrentaremos oposições, mas não é apenas oposições, há algo extraordinário que começa a acontecer. Nós começamos a desfrutar de um favor de Deus que antes não desfrutávamos. Quando você entra no destino que Deus tem, quem é o maior interessado que você chegue ao fim? Deus. Agora você não está mais só, você não está andando mais sozinho. Deus está do teu lado, Ele está contigo. E foi o que Cristo nos prometera quando Ele estava em carne e osso: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Os séculos já foram consumados, então esta palavra ainda está de pé. Você não está só no meio da luta, tu não está só no meio da oposição, tu não está só no meio da adversidade, tu não está só no dia mau. O Senhor, Ele prometeu e Ele está com você. Então José, ele entra debaixo de um favor, ele entra debaixo de um novo ciclo, conexões. Deus começa a criar conexões. Quando você começa a vencer oposições, Deus começa a criar conexões e liberar recursos, tanto físicos como espirituais para a tua vida. Então José está na casa, mas o Espírito de Deus está sobre ele, e tudo que ele começa a colocar a mão, começa a dar certo. Faça assim com as tuas mãos. Senhor, assim como tu fora com José, e tudo aquilo que ele colocava as mãos começava a ser ampliado, começava a dar certo. Aqui há mãos de filhos que estão levantadas essa noite, e pela tua palavra eu quero profetizar. Eles estão entrando no destino profético, eles estão entrando no desenho que tu tens. E eu te peço, assim como tu foi com José, dentro da casa de Potifar, tu começou a abençoar, a ampliar, a dimensionar aquele jovem moço. Começa a dimensionar, a ampliar, a abençoar o trabalho, os projetos e tudo aquilo que vem à mão dos meus irmãos. Se você crê, diga: eu tomo posse, em nome de Jesus. E José começa a viver esse novo, conexões, favor de Deus. As coisas começam a dar certo, mas a luta não termina. Diga: a luta nunca termina. Às vezes nós temos uma folga. Quem já assistiu luta de boxe? Levanta a mão. Hoje o boxe está meio embaixo, não é? Mas agora vamos voltar ao passado. Diga: voltar ao passado. Vou contar um pouco das minhas histórias. Posso ou não? Amém ou não amém? Para inserir você. O meu finado pai, ele gostava muito de olhar boxe. E o meu pai sempre foi um brasileiro. Por mais que havia boxistas bons em outros países, ele vestia a camiseta do país. Ele gostava de assistir Maguila. Pai era fã do Maguila. Ele não perdia uma luta do Maguila. E eu então cresci vendo meu pai assistir as lutas do Maguila. E vou contar algo aqui. E um dia ele se colocou de joelho e disse: nós estávamos brincando entre filho e pai, brincadeira sadia. E ele disse: vem, filho. Aí você imagina o seu pai ajoelhado e você ali na posição de boxe. E nós começamos de frescurinha. Eu devia ter uns 12 anos. E numa dessas entrou cruzado. Ou era direto, não sei se era cruzado ou direto, eu sei que entrou. O pai não defendeu e acertei ele. Fiquei triste naquele momento, ele deu risada. Estávamos brincando, mas ali a nossa lutinha parou. Mas o que eu quero dizer para você? Que dentro daquela luta existe um tempo onde chama-se intervalo. Diga: intervalo. Onde eles sentam, aí vem alguém lá e abana, dá água, bota gelo, dá uma restaurada no combatente, e ele, estou pronto de novo, e vai para o próximo round. Aleluia. Talvez você está nesse período aonde Deus está fazendo assim, ou talvez você está lá. Qual é o período que tu está? Mas nós sempre vamos estar na peleja. Diga: peleja. Tu quer apanhar ou tu quer bater? Não, esse lado aqui quer bater. Tu quer apanhar ou quer bater na batalha? Eu quero bater. Não sou bom de briga, mas se eu vou entrar na luta,
Foi que nem com o pai lá. Se ratear, vai entrar um, amém? Aleluia. Então, Deus ele não quer que você apanhe todos os dias. Você também pode bater, diga, eu posso bater. Não é no teu irmão, não é no teu vizinho, é no espírito de oposição que se levanta contra você. Amém? Entendeu agora? Aleluia. Senão você vai sair daqui dizendo: meu Deus, o pastor disse que eu podia bater nos meus opositores. Você é um pá. Aí depois estão batendo na porta aí: pastor, o senhor ensinou. Está gravado aqui. Amém? Não é bem assim, mas volta para cá. Então, quando nós estamos enfrentando esse nível de oposição de pessoas, Deus ele começa a nos promover. Conexões são criadas, recursos do céu, recursos da terra, Deus coloca disponíveis para nós, porque nós precisamos cumprir um propósito. E você pega Neemias, quando Neemias entra no desenho profético de Deus para a vida dele, em um dos desenhos, você vai ver que Neemias ele está dentro do palácio servindo a um rei, está numa boa profissão, está num local muito bom, mas ele recebe visitas do seu povo, irmãos de sangue, que vieram trazer notícias da sua cidade natal, e as notícias não eram boas. Eles relatam: Neemias, nossa terra natal está destruída, os inimigos destruíram os muros e queimaram as portas, todos entram e saqueiam as colheitas dos nossos irmãos, eles estão em sofrimento, eles estão em humilhação. A Bíblia diz que Neemias ele tem um tempo de choro, diga choro. Ele tem um tempo onde ele busca a face de Deus. Aquilo quebranta o coração dele. E aqui eu abro um parêntese. Quando nós ouvimos coisas tristes a respeito de irmãos, a respeito de família, a respeito de pessoas, nós não podemos ficar alegres. Nós temos que nos entristecer e clamar a Deus, sermos um intercessor por aquela pessoa que talvez errou, que talvez pecou, que talvez caiu. Nós não podemos olhar e dizer: bem feito, é para ela aprender. Quebrou a cara, tem que se lascar. Se nós tivermos essa atitude, o Espírito de Deus não está em nós. Então Neemias ele dobra o joelho, ele clama, ele ora e ele busca a face de Deus. E agora Deus lhe dá uma missão, lhe comissiona, lhe dá um destino: restaurar as muralhas e as portas da sua cidade natal. E você vai ver que Neemias ele começa a receber o favor do rei, mas também dos céus. Ele vai diante do rei que ele servia, e ele conta o que havia acontecido com seus irmãos, e o rei lhe dá cartas, lhe dá recursos, lhe dá servos, trabalhadores, soldados para ir com ele. Quando nós começamos a entrar no destino que Deus tem conosco, Deus criará conexões, Deus trará recursos, Deus trará muitas coisas que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Mas quando estamos fora, algumas coisas se travam, se fecham, não fluem. Mas quando entramos, há uma liberação do céu sobre sua vida. Quantos querem a liberação dos céus? Comece a orar e dizer: Senhor, me insira no teu desenho profético, para mim, para a minha geração, para o meu tempo, porque eu também quero receber esses recursos, quero receber essas conexões, quero estar e andar debaixo do teu favor na terra. Então Neemias agora está lá, e você vai ver oposição de pessoas que não queriam ver aquela obra sendo concluída. Sanbalate, Tobias, Gesem, pessoas que não conheciam Neemias, se levantam e tentam pará-lo. Quando você está inserido na missão de Deus, vão tentar pará-lo, vão tentar parar-te. Mas a questão é: você vai parar? O que Neemias fez diante da oposição de muitas pessoas? Ele não parou, ele não deu ouvido às muitas vozes: ei, que
voz você precisa ouvir? Qual é a voz que você precisa ouvir? A voz daquele que te comissionou, daquele que revelou para você o teu destino. Você não pode ouvir a voz da multidão. Você não pode ouvir as muitas vozes, porque se você der ouvido às muitas vozes, você vai parar naquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Continue com aquilo que Deus te falou. Continue com o destino que Ele apontou para você. Continue até o fim. Chore, lute, persevere, jejue, enfim, faça o que você precisa fazer, mas não dê ouvidos aos espíritos opositores que querem parar você. Quando você vê Elias enfrentou a oposição. E quando nós estamos debaixo da oposição, Deus vai liberando o seu favor, e até mesmo anjos dos céus vêm nos servir. Elias estava em uma das batalhas mais difíceis, em uma das oposições mais difíceis. Ele estava querendo morrer. Ele estava orando: Senhor, me leva, porque eu não sou melhor que os meus pais. Me leva. Ele estava enfrentando oposição. Mas você vai ver que anjos de Deus desceram com pão e água. Come, beba, te fortalece, porque a tua jornada ainda não terminou. Seja profeta no irmão do teu lado e diga: come e beba, porque tua jornada ainda não terminou. Há pão e água aqui essa noite. Não, você não está entendendo. Há pão e água aqui esta noite dos céus. A palavra, ela é pão, a água é o Espírito, e Ele está aqui para alimentar você, para que você se fortaleça em meio a essa oposição que você está enfrentando, porque a tua jornada ainda não terminou. Não terminou. Há mais uma milha para você caminhar. Há mais uma milha para você andar. Não terminou. Jesus também foi servido pelos anjos no deserto, após enfrentar a oposição do diabo. E aqui nós entramos no terceiro nível de oposição, e estamos indo para o final. Oposição do diabo e seus demônios. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados, potestades, dominadores que operam e regem o mundo espiritual. Então você vai ver que o terceiro nível de oposição também é complicado. Mas nós já temos uma certeza: Cristo venceu todo o império das trevas e colocou debaixo dos nossos pés. Esse é o lugar que o Senhor colocou o império das trevas debaixo do meu 39, do teu 41, 42, 33, 34. Eu não sei o número que você calça. 36? Sentiu o cheiro do chulé aí? Não deu tempo, aleluia. Por isso que eu fui rápido. Tira e calça, amém? Sorria, aleluia. Antes de entrar nesse nível, deixa eu falar algo que é muito importante. Terá oposições que te empurrarão para o propósito de Deus. Nem todas elas são prejudiciais, viu? Terá oposições que Deus permitirá que se levantem para te empurrar para o destino profético. E eu te provo pela Bíblia. O que Deus havia falado para Jonas? Levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e apregou e lá arrependimento. Porque se eles não se arrependerem, eu destruo a cidade. O que Jonas fez? Não vou, não quero ir. Deus revela o destino profético dele para aquele tempo ali, e ele diz: não,
Quando você diz não para o destino profético que Deus te criou, pode ter certeza que oposição vai se levantar. Porque se você não se levantar a oposição, você não vai. Você fica acomodado. Aí Deus deixa soprar o vento. Sopra vento. Sopra a oposição. Porque eu preciso colocá-lo de novo dentro do propósito. Aí ele diz não e entra naquela embarcação. A cidade era para cá e ele vai para lá. Mas Deus está olhando. Diga, Deus está olhando. Está fugindo ou não? Não quero saber agora do projeto? O vento se levanta. E você sabe da história. Jonas acaba dentro da barriga de um peixe, de um grande peixe, e fica lá 3 dias e 3 noites. Deus deu para ele uma correção. Diga correção. Ele viu a morte, irmãos. Ele fala: eu estive no profundo do abismo, abismo de morte. Ele viu a morte. Mas na ânsia da morte ele clamou por quem? Pelo Senhor. E ele se arrepende, e ele diz: eis-me aqui. E o peixe vomita ele, e ele vai para o propósito. Mas você também vê isso na vida de Jesus. Houve uma oposição da família, houve uma oposição do diabo, mas também houve uma oposição da multidão. Pilatos está lá e não havia achado culpa nele, e Pilatos vai dizer: eu não tenho visto culpa nesse homem, vou liberá-lo. E qual era o grito do povo? Crucifica-o, crucifica-o. E era costume da festa liberar um preso, e Pilatos, a Bíblia diz que queria liberar Jesus, e ele vai colocar Jesus e Barrabás. E a multidão começa a dizer: liberte Barrabás, crucifique a Cristo. Aquela oposição empurrou Jesus para o cumprimento de uma parte do seu destino profético. Qual era? Me ajuda, qual era? Passar pela crucificação. Terá oposições que Deus permitirá, pois elas te empurrarão para o teu destino profético. José passou por oposições permissivas por Deus para que ele chegasse no destino profético. Deus, ele nos mostra onde ele vai nos levar, mas ele não mostra o caminho. Diga caminho. No caminho tem perigo, tem pedra, tem espinho. O caminho será difícil, mas vai valer a pena se você chegar até o final. Olha para alguém profeticamente e diga: não desista agora. Não, com mais fé. Não, diga: não desista agora. Já veio para cá o ministério do louvor. Vambora! Não desista agora. Está tão perto da tua vitória. Está tão perto do novo ciclo de Deus para a tua vida. E quando a luta fica mais intensa, é porque está se aproximando o dia que Deus te concederá aquilo que você está buscando, ou o destino a qual Ele te criou. Compreendeu? Por que a luta aumenta, intensifica? Porque você está caminhando no destino profético. Você está no propósito. Se você não estivesse no propósito, não teria luta. Quantos estão passando por luta? Bem alto a mãozinha para o céu, aleluia, oh glória. Você está no destino profético. E logo logo Deus, Ele te levanta. Deus, Ele muda você de nível. Deus, Ele muda você de fase. Vamos entrar para o terceiro nível, o nível da oposição por meio de demônios e espíritos imundos. Jesus enfrentou isso todo o seu ministério. Mas não foi só Jesus.
Todos nós enfrentamos. Mas quer ver outro exemplo que a Bíblia nos relata? 1 Tessalonicenses 2,18: por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Quem barrou Paulo de ir até a igreja de Tessalônica? Satanás. E não foi só uma, foi duas. Ele não relata como, mas ele relata que Satanás impediu eles de ir até a igreja, de ir até a cidade, para fortalecer os irmãos que lá já haviam aceitado a Cristo. Então eu e você vamos enfrentar oposições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Vai te colocando de pé. Eu estou indo para a conclusão. Ouça isso com toda a tua atenção. Toda a tua atenção. Quando vencemos as oposições, nosso nível de conquista e autoridade, ela é ampliada. Quando vencemos as oposições, olha para mim, deixa eles se arrumarem, olha para mim, não tira os olhos, olha bem na bolita dos meus olhos, amém? Aqui, eu, aqui, fica comigo. Eu tinha uma professora, já contei aqui, vou contar. Eu tinha uma professora de português, Terezinha. Pelo nome você já vê se vocês são brabo ou não. Quem conhece alguma Terezinha? Ai, levanta a mão. A Terezinha que eu conheci, professora de português, era braba. Não toda hora, mas quando os alunos não ficavam quietos e ela estava ensinando, ela usava uma aliança. Quem tem uma aliança bem grossa aí, levanta a mão. Um anel bem grosso, só levanta a mão. Maior, pode ser qualquer anel, maior. Ai, vem cá, Héctor. Oh, irmão Héctor, hein? Acho que você é meio parente da Terezinha, hein? Deixa eu ver. Acho que essa aí está no nível daquela que ela usava lá. Vira aí. Tá, é um anel, né? Tá, ok, tá. Era mais ou menos assim a aliança dela. E era oval e tinha uma outra aliança de prata por cima. Não sei por que eles fazem aquilo, se é celebração de 50 anos de casado, não sei. Tá, obrigado. Era assim. E aquela mulher fazia assim na mesa, ó, na classe de aula. Pá, 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 pronto. Todo mundo calava e olhava para ela. Pronto. Eu ainda vou achar uma aliança que nem a dela. Amém. E vou aqui, ó. Pá, pá, pá. E você já sabe. Tem um combinado? Então tá bom. Não perca essa parte, irmão. Olha para mim. Quando vencemos as oposições, nosso nível de conquista e autoridade são ampliados. Quando você vence uma guerra, você toma aquele território do inimigo. Aleluia. Em que guerra você está hoje inserido? É pela tua família? É pelo teu bairro? É pela tua cidade? Qual é o nível da tua guerra, do teu enfrentamento hoje? Quando você vence a guerra, você toma aquele território, é seu. Isso é uma lei da guerra. Quando um país invade o outro, ou você já viu um filme de guerra, você sabe que o exército inimigo, ele perde o território, e o vencedor, ele entra e ele crava a bandeira. É meu território. Então quando você vence as oposições, Deus amplia você a um novo nível de conquista, a um novo nível de autoridade. A sua voz, ela é conhecida, ela é dimensionada. Deus te amplia. No reino do Espírito,
eles não estão vendo mais aquela pessoa magrinha de tanto jejuar, franzina, de idade. Como que no reino do Espírito eles estão vendo aquela pessoa franzininha, fraquinha, que mal pode falar, quando ela vai vencendo oposições, como que no reino do Espírito ela é enxergada? Vem cá, General Guilhermo. Vamos promover o Guilhermo general. Vamos aplaudir a vida do irmão Guilhermo. Quem é que comanda aí o teu quartel aí? Comandante. Ele é um general ou é um coronel? Coronel. É um coronel. Mas se vir um general de Santa Maria, pode ser 2 estrelas, quem é que manda em tudo ali quando ele entra? General. General. Porque ele está num nível mais elevado. Então o coronel que comanda tudo aqui, se vem um general de fora, a primeira coisa que ele tem que fazer é colocar a guarda em forma, para receber aquela autoridade. E ali então são prestadas honras para aquela autoridade. E depois eles seguem conversando e a rotina vai seguindo. Mas há um reconhecimento de autoridade. Estava com saudade sua, viu? Deus abençoe. Que dia tu vai me pregar? Ai, glória, não responda agora. Botei na fogueira, viu, irmãos? Aleluia. Espremi. Quando nós vencemos, Deus nos promove. Novos níveis de autoridade são liberados. Novos níveis de conquista Deus nos dá. Você é ampliado. Eu não sei se você está entendendo isso, mas a tua conquista ela só aumenta quando você vence as oposições que hoje já se levantaram contra a tua vida e estão se levantando. Então a nossa esfera de atuação física e espiritual, ela é dimensionada. O que Deus quer fazer com essa casa? O que Deus quer fazer com esse ministério? Quer expandir. Deus quer nos colocar em novos territórios. E porque nós já estamos vencendo ano após ano, mês após mês, oposições que se levantam, Deus está nos permitindo avançar para novos territórios. E isso não é apenas ministerial, isso é em todas as áreas da tua vida. Quantos querem um novo nível de Deus, de conquista? Quantos querem ser ampliados? Um novo território, uma nova autoridade, uma nova conquista, novos recursos, quem quer? O que você tem que fazer? Vencer as oposições, não soltar a mão do arado, não retroceder, não olhar para trás, não dizer não vou mais seguir a Cristo, não vou mais buscar o Senhor, não vou mais servir na casa de Deus, servir ao ministério, não vou mais fazer o que eu estava fazendo, eu vou parar. A Bíblia diz que Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. Quantos vão permanecer? Quantos vão avançar? Quantos vão rumar para a conquista? Deus vai te promover. Ou você quer ficar sempre no mesmo território, no mesmo ciclo? Deus ele quer promover você. Ele quer dimensionar tua mente, tua vida, tua família, teu ministério, teus recursos. Ele quer dimensionar você uma nova esfera. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Chegou o tempo de muitos serem promovidos no reino do Espírito. Divisas, divisa de fogo, varão de guerra. Vai. Quem conhece esse hino?
3 conhecem, tá bom, vamos lá. Vamos cantar um pouquinho isso aí. Vai lá. Conhece ou não? Se não conhece, vai conhecer hoje. Bora. Esse é mais agitado. Nós estamos acostumados aqui com um louvor de adoração. Esse é mais agitado, aleluia. Cuidado para não te queimar aí do teu lado. Amém? Amém ou amém? Os espirituais entendem. Aqueles que ainda estão caminhando, eles vão demorar mais. Aleluia. Eles não estão preparados. Não? Eu não conheço. Não estão preparados? Então abortamos. Deixa. Só estrofe. Não sai também. Amém. Vamos dimensionar esse ministério. Estende a mão para cá. Estende. Vamos orar por eles. Pai, dimensiona. Vamos. Pai, dimensiona eles a um novo nível, a uma nova esfera. Em nome de Jesus. Olha aí. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de varão de guerra, divisa de fogo, varão de guerra, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu, ele chegou pra guerrear. Onde está teu Deus? Vai não. Onde está teu Deus? Onde ele está? O meu está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? O meu está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele chegou para guerrear. divisa de fogo, Varão de guerra, ele desceu na terra, Ele chegou para guerrear. e divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele Chegou para guerrear. divisa de fogo, Varão de guerra, Ele chegou na terra. ele chegou pra guerrear. Vocês viram o poder da oração? Ô glória! Nós vamos seguir adorando, mas antes de adorar, vamos semear. Chegou o tempo de ampliar. O Senhor trará uma nova colheita para essa casa. Eu via o cercado, em uma visão eu via um curral de ovelhas. A visão que Deus me dava de um curral de ovelhas havia um tamanho específico, mas na visão aquelas cercas de madeira, elas eram empurradas, uma área maior, uma dimensão maior para se colocar as ovelhas. E eu via rebanhos vindo para aquele aprisco, e o Senhor está dizendo: eu estou dimensionando, eu estou ampliando esta casa, a conquista desta casa, a dimensão espiritual e territorial desta casa. Mas como você está inserido em um sonho, em uma casa, isso não permanece apenas sobre o ministério. Aquilo que Deus tem, os níveis de governo, de autoridade, de respaldo de Deus, eles vêm sobre você. O manto de Deus, o favor de Deus,
Ele chega e Ele se amplia a todos aqueles que estão na casa. E cala sub-me fácia, ribacando story e face come aste. Adore, adore. Eu não sei se você ainda está pronto para uma mensagem como essa, mas se Deus trabalhou alguma coisa dentro do seu coração essa noite, conforme a tua dimensão, a tua proporção, eu sei que Deus entregou algo. Adore comigo. Se passares pelo fogo, mas em Deus tem o plano contigo. Ninguém o impedirá. Se coloque de pé, Juliana. Se coloque de pé. Suba ao altar por aquelas escadas. E mandou você amanda sou. Quando você estava ali falando com o Pai, falando com Deus, e eu olhei para você e o Senhor falou comigo, e Ele dizia: diga para ele parar de fugir. Diga para ele parar de fugir, porque o lugar que eu tenho preparado para ele é em cima do altar. É por isso que eu te trouxe aqui para cima. Nagasub fácia, Nagasub nerefas tocou, Ribacandas tocou to robossou. Muitos precisam ouvir o que eu tenho para falar, e ouvirão por meio da tua voz, ouvirão por meio do teu testemunho. Deus te levantará como referência. Talvez hoje você olhe e não veja, não consiga entender, mas o que Deus tem para você é muito mais além do que aquilo que hoje os teus olhos estão vendo. Porque há um coração apaixonado por Ele, há um coração enamorado pelo Senhor e pelo seu reino. Ricastocovácia. Há uma semente de Deus que está aqui, a semente da fé, a semente do Evangelho, a semente do Espírito. Deus te marcou para esse tempo, Deus te marcou para essa geração. Não fujas mais, Ele te levantará. Você viverá o propósito de Deus. Os sonhos dele são maiores, são maiores, são maiores, são maiores, são maiores. Pastor Ricardo, aonde está o pastor? Venha para cá também. Vem para cá, pastor. Vem, vem. Erebicaçu ramacando estocou robossou. Abrace. Abrace. Transmita o Espírito, o amor de Deus. Me amor. Assim diz o Senhor: assim como a terra seca, ela precisa de chuva para que a semente que já está nela germine e produza a planta segundo a espécie. O Senhor, Ele diz: tuas lágrimas são como esta chuva que molham e encharcam esta terra, e a semente que lá está
ela vai germinar segundo a sua espécie, ela vai morrer e ela vai nascer. Ramagasubibicaia-se. Continue com o coração quebrantado. Ei, em minha presença, diz o Senhor. O céu se une à terra. Eis apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama. Se Ele te ama, o seu amor é incondicional. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Eu vos escolhi, eu vos elegi, e estou à frente. Permaneçam firmes e constantes, não olhem para o lado, não escutem as muitas vozes, olhem para mim, não tirem os vossos olhos, não tirem os vossos olhos da minha presença. Terão dias difíceis, riacalaçoquiaste, com vontade de desistir, de largar tudo, mas eu estou convosco. Iagasubiacaramaiaste, estou ampliando, dimensionando o vosso termo, a vossa conquista, o vosso território. Ia nestorabagacia, riamassubriafanagassou. Busquem-me de todo o vosso coração e me encontrarão. Serei encontrado e assume a araciamai. O tempo novo se aproxima. Sementes que foram plantadas germinarão nesse tempo. Permita-me seguir trabalhando em vossos corações. Não endureçam vossa cerviz quando eu falar com vocês. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas.